Então vamos retomar. Com a dificuldade de se relacionar e o trabalho que dá, fica muito mais confortável a gente conferir à pessoa uma imagem aparente que a gente acha que a pessoa tem. A imagem que a gente tem a princípio da pessoa é melhor a gente ter essa imagem porque dá muito trabalho se aprofundar. Dá muito trabalho conhecer. E o risco é a gente ficar com essa noção aparente das pessoas. A gente fica com uma noção. A gente olha para a pessoa, acha que ela é cebosa e ela vai ficar sendo cebosa pro resto da vida, porque você não deu uma chance dela chegar no teu comportamento. A gente olha para a pessoa, acha que ela é altiva, acha que ela é arrogante, ela vai ficar sendo arrogante para você, porque você não vai querer se aprofundar para isso. E aí você tem uma relação totalmente falsa, uma noção totalmente falsa sobre essa pessoa. Porque você não deu a chance de conhecê-la. Beleza, isso acontece nos nossos relacionamentos. O problema é quando isso se transfere para a nossa relação com Jesus. Por quê? Porque muito se tem falado sobre Jesus e sobre quem ele é. Todo mundo sabe sobre Jesus. A nossa cultura, ela é uma cultura formada pelo protestantismo e o catolicismo. São as religiões que mais ocupam espaço. Então Jesus é figurinha carimbada. Todo mundo sabe alguma coisa sobre Jesus, todo mundo já ouviu falar sobre Jesus e todo mundo tem uma ideia sobre Jesus. O problema é que quando essa ideia sobre Jesus foi criada na tua infância, ou foi por amigos que você recebeu essa informação, ou foi por vídeos na internet, vídeos do Facebook, ou frases de Facebook, ou sei lá, o diabo 4 que fez você criar uma ideia sobre Jesus, e você gravou essa ideia sobre Jesus. E aí toda vez que você olha para Jesus, você vê ele com essa ideia. Qual é o problema disso? O problema é que a gente rotulou Jesus a partir de uma ideia que foi criada. Legal. E se um dia você chegar lá em cima e descobrir que é totalmente diferente? A grande questão nossa é que a gente deveria parar de rotular Jesus e criar espaço suficiente para se aproximar dele, para a gente ouvir dele quem de fato ele é. Por exemplo, a gente tem umas ideias sobre Jesus muito interessantes. A gente acha que Deus, o mais importante para Deus é o amor. O amor para Deus é acima de tudo. Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus ama. Então, não importa a forma de amor que a gente tenha, Deus ama. Deus aceita, porque é amor. Aonde você tirou essa ideia? Sodoma e Gomorra estava cheio de gente que Deus amava. Quer dizer, que se amavam. E a cidade foi totalmente destruída. Paulo entrou em várias cidades de pessoas que se amavam. E ele condenou os relacionamentos de pessoas que se amavam. João fala que mentirosos não entrarão no reino dos céus. Mas também fala que outras pessoas que se amam também não entrarão no reino dos céus. De onde você tirou essa ideia de que o amor é a prerrogativa principal de Deus, de Jesus? Não é. De onde você tirou essa ideia de que o pecado, quando você vacila, fala assim, Deus me entende. Ele sabe o quanto eu sofri e por que eu fiz. De onde a gente tirou essa ideia? De que ele absorve e compreende essa ideia, de que ele tem uma relação íntima com o pecado. De onde veio essa ideia? Isso são ideias que foram colocadas na nossa cabeça. Mas Jesus necessariamente não é isso. Então essa série visa a gente tratar disso. Tratar do perigo que muitas vezes nos afasta de Deus, porque a gente cria uma imagem de Deus e de repente a gente se encontra com uma palavra que Deus profere, com uma atitude da igreja, ou com uma coisa que acontece com você e você fala assim, Deus não tem nada a ver com isso. Mas é bíblico, é assim que ele ordenou, e aí você se machuca feio. Por quê? Porque no fundo você não conhecia Jesus. E eu quero quero compartilhar com você um texto onde algumas pessoas ficaram extremamente espantadas quando conheceram alguma faceta de Jesus. E eu quero abrir espaço para a gente ter esse diálogo, a gente começar a refletir sobre quem Jesus é, quem é esse cara. E o texto que a gente vai compartilhar, nós vamos por partes, caminhando por ele, é Marcos capítulo 4, de 35 a 41. Você pode abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia, acompanhar comigo ou acompanhar aqui no slide. Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. No capítulo anterior desse texto, Jesus tinha falado um monte de coisas. No livro de Marcos, ele tinha feito um sermão bem grande, tinha curado pessoas, então ele estava bem cansado, né? Quando chega esse texto.
Quando ele fala, o texto fala naquele dia, no mesmo dia do que tinha acontecido anteriormente. Então, o texto começa dizendo o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Jesus entra num barco para atravessar o mar da Galileia. Era um lago, na verdade, mas gigantesco. Era um lago gigantesco. E como ele tinha montanhas nas suas extremidades de Jerusalém, o vento frio, ele subia a montanha, e quando ele descia com muita força. E ele varria aquele lago de uma tal maneira que causava muitas tempestades, muitos naufrágios. O mar era perigoso. Então você tinha que saber como lidar com aquela situação. Você tinha que ser experiente. Então, ao longo da vida, os pescadores ganhavam experiências sobre aquilo. Ganhavam experiência de como lidar com o mar. De como lidar com os intempéries do mar. E eles foram para esse mar, eles estavam acostumados. Nos evangelhos você vê eles indo para um lado e para o outro desse mar da Galileia. Era tranquilo para eles. Nesse dia, a multidão que seguia Jesus era um pouquinho maior. Tanto que o texto diz que outras pessoas também entraram nos seus barcos e seguiam Jesus. Então, o conjunto de pessoas que seguiam Jesus já tinha aumentado. Não era só os 12. Eram mais pessoas. E essa galera estava indo todo mundo junto. Foi atravessar o mar. Beleza. Eles estão lá no meio do mar. O barco era um barquinho considerável. Não era um barquinho de remo. Era um barquinho maior, um barco de pescadores, né? Que tinha a parte do timão, a parte do controle, tinha a parte da frente. Lá era um barco grande. Bom, no mínimo estava ele e os 12. Então, no mínimo, tinha 13 pessoas nesse barco. Então, não era um barquinho, um pedalinho de taquaral. Era um negócio maior, entendeu? Era um barquinho que aguentava onda. E você precisa entender que dentre os apóstolos, você tinha alguns caras que foram pescadores. Pedro, João. Você tinha uns caras ali, pelo menos uns 4, 5 eram pescadores. Então tinha a manha da pesca. Jesus pega o barquinho e fala, vamos partir para o outro lado. Nessa hora, Jesus vai tirar uma pestana. Está cansado, cara. O cara pregou o dia inteiro. Ele vai tirar uma pestana. Os caras estão ali. Os caras cuidam do barco, tá tranquilo. Estão acostumados a andar por ali. De boa. E eles caminham ali. No meio do processo, levantou-se um forte vendaval. E as ondas se levantaram sobre o barco. De forma que esse foi se enchendo de água. Presta bem atenção. O barco, o mar ficou tão revolto que a água estava entrando mais água dentro do barco do que eles conseguiam tirar a água. Então o barco estava indo a pique, estava perigando, se continuasse nesse processo, poderia afundar. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Olha a figura, tenta imaginar essa figura. Olha o barco dos caras. O negócio não está indo muito bem. Jesus está aqui, nessa situação toda, ele está dormindo. Só que o autor do texto ele te dá algumas dicas, você tem que prestar atenção em detalhes. Porque ele está dando a dica para você nos detalhes. Saca só. Como eu falei, nesse barco tinham pescadores experientes. Certo? Não tinha só gente leiga no negócio. Tinha gente que estava acostumada, vivia disso. Os caras tinham empresa de pesca, eles abandonaram para seguir Jesus. Então, os caras sabiam lidar com essa situação. Eles já tinham passado perigos naquele mar, não era novidade, eles já estavam acostumados a passar por isso. Nada de novidade. Só que parecia, alguma coisa dizia para eles que esse perigo era diferente. Alguma coisa mostrava para eles que esse perigo que estava acontecendo ali era um perigo que eles não iam conseguir lidar. E o autor do texto bota Jesus dormindo num lugar estratégico. Aonde Jesus estava dormindo? Na popa do barco. Onde que é a popa do barco? A popa desse barco é o lugar do controle do barco.
Alguns comentaristas dizem que ele estava dormindo sobre um travesseiro. Não era um travesseiro igual ao nosso. Era o assento do timoneiro, que era acolchoado, e ele botou a cabeça ali para descansar. Jesus estava literalmente dormindo no controle. Percebe o que o Marcos está querendo dizer para a gente? O perigo está vindo, o perigo está a ponto de acontecer, e Jesus está dormindo. E não só em qualquer lugar. Ele está dormindo em serviço e no controle do barco, meu irmão. Como é que você vai fazer? Vai pisar na cabeça de Jesus para controlar o barco? Ele está dormindo em lugar de controle. E os caras ficam muito preocupados. E o Marcos, ele coloca para a gente um contraste. Os caras estão desesperados com esse perigo e Jesus está dormindo. O contraste de segurança. Jesus está dormindo por quê? Porque ele não se preocupava, porque ele estava cansado, por que Jesus decidiu continuar dormindo? Por que ele estava dormindo? Por que o autor o coloca dormindo e esses caras ligados, ativos, não conseguindo resolver os seus problemas? Eu acho que o texto vai ajudar a gente a resolver essa questão. Quando os discípulos olham para essa situação, o barco em revolto, o mar vindo, a água entrando, e eles com um baldinho lá tentando jogar água para fora, aí o barco vindo, levantando e descendo, e eles falam assim, meu irmão, nós estamos aqui ralando, lutando, nós vamos morrer, Jesus dormindo? Ah, não. Os discípulos o acordaram e clamaram. Você imagina o desespero dos camaradas. Você acha que eles chegaram no barco e falaram assim, Jesus, mestre, você tá achando? Os caras deviam ter pego Jesus pelo ombro e falar, Jesus, acorda, pelo amor de Deus, pelo amor seu. O que tu está pensando, mestre? E olha a pergunta deles, olha a pergunta, a ousadia que eles falam. Não te importa que morramos? Jesus, você não está nem aí para nós, não? Fala para mim que não tem hora que você pensa nisso. Que o bicho está pegando, que o salário diminuiu, o mês ficou maior que o salário, as contas não param de chegar, parece que elas deram a mão e vêm todas juntas. Né? A situação em casa, você fala um A, o outro entende caixote, aí você fala, da onde veio isso? O mar está revolto, o barco está balançando, e aí você fala, Jesus, qual é a tua, meu irmão? Tu, como irmão mais velho, devia cuidar aqui, né? Melhor. A gente passa situações dessas. Você perde o emprego que você não esperava, uma fonte de renda que você não esperava, e aí? Você está seguro no seu grupo de amigos e de repente uma pessoa... Já aconteceu isso comigo, gente. Estou seguro num grupo de amigos, beleza, bacana. De repente um miserável, de uma coisa do nada, decide ficar contra mim. E o miserável colocava apelido em mim, me perseguia na escola. E falou, cara, eu convivi com esse cara há 10 anos, por que ele está assim comigo agora? E ele é mais influente do que eu, e aí minha vida se torna complicada, porque meus amigos são mais chegados deles do que de mim, e aí? Estava tudo tranquilo, de repente do nada o mar começou a ficar revolto, e aí, o que eu faço agora? Então tem uma hora que dá vontade de perguntar para Jesus, tu não te importa não, cara? Tu vai continuar dormindo aí? Eu acho que essa sensação, eles pegaram Jesus pelo ombro e sacudiram e falaram, mestre, não te importa que morramos. E aí, olha que legal, o barco está revolto, meu irmão. O barco está naquele negócio. O texto diz que Jesus levanta. Como é que Jesus levanta nesse barco? O barco lá, aí Jesus começa... Abre o olho assim, né? Eu imagino Jesus abrindo o olho, com a barba molhada, olhando aqui. O que vocês querem, meu irmão? Me deixa dormir, rapaz. Eu não vi o que eu fiz. Tô cansado. O cara falou, Jesus, ao tamanho da onda, vamos lá, acorda, nós vamos morrer. Aí Jesus levanta, ai meu Deus do céu, Jesus levanta, ele anda, na figura aqui, parece que ele anda até a parte da frente do barco. Não sei se ele andou, né? Mas Jesus, ele levanta. O texto no original diz que ele range os dentes. Ele range os dentes de uma maneira, não tem uma tradução exata para isso. É tipo, quando ele estivesse repreendendo o vento, ele não fala alguma coisa. Ele faz tipo assim, ó. É tipo assim que ele faz. Tipo super-herói, superpoder. Calma-te. E aí ele repreende o vento. E o mar, aí ele diz ao mar, aquiete-se, acalme-se.
o vento se aquietou, fez completa bonança. Rapaz, eu acho que essa pergunta, quando a gente faz, não te importa que morramos, ela mostra como que os discípulos estavam emocionalmente nessa situação. Os caras já eram pescadores, os caras sabiam lidar com a situação. Pensa, na sua área de conforto, na sua zona em que você é bom, que você é boa, e você se sente desamparado. Onde você é bom, onde você é boa, onde você sabe lidar bem. Pensa aí. Imagina lá, dentro dos seus conhecimentos, dentro da sua capacidade total, e de repente você se sente despreparado, você se sente abandonado. É mais ou menos isso. E essas questões vêm para dentro. Será que Deus se importa mesmo com a gente? Será que Deus está prestando atenção em mim? Minha vida está desabando, está desmoronando. Será que Deus está realmente olhando para mim? E eu fico imaginando eles olhando assim, o barco revolto, Jesus dormindo. Eu fico imaginando, Pedro deve estar pensando assim, como é que ele pode dormir e a gente está tão em perigo assim? Só que Jesus tem uma capacidade fantástica. O texto vai continuar e vai mostrar para a gente o que ele fala. Ele fala assim, então perguntou aos seus discípulos, depois que ele acalmou, por que vocês estão com medo? Gente, não parece óbvio? Não parece óbvio? Que pergunta é essa que Jesus está fazendo? Por que vocês estão com medo? E a pergunta retórica que ele faz em seguida, aí me deixa bolado. Que ele faz assim, vocês ainda não têm fé? Eu sempre aprendi que o contrário de fé é incredulidade. E Jesus está dizendo que o antídoto do medo é a fé. Por que você está com medo? Você não tem fé? Porque se você tivesse fé, você não estava com medo. Às vezes os medos que nos assombram é por falta de fé na segurança que Jesus traz. Porque ele estava dormindo no assento, ele estava dormindo no controle. E eu não estava vendo o que estava acontecendo. Eu só estava vendo Jesus dormindo. Eu estava vendo Jesus inerte, não estava vendo Deus fazer nada, mas isso não quer dizer que Deus não estava fazendo. E isso gera medo. E a falta de fé, de crer no poder, no caráter, na palavra de Jesus, e crer que ele está agindo, mesmo quando você não está vendo, te gera medo. Porque você não vê situações se resolvendo, você não vê portas se abrindo, você não vê o mar se acalmar, você não vê o barco começar a ter estabilidade. E se Jesus quiser te ensinar a ficar de pé no barco com o mar revolto, e se a proposta dele não for acalmar o mar sobre a sua vida, e se a proposta dele for, eu quero te ensinar a crescer, eu quero que você aprenda a ficar em pé no barco, no mar revolto. Por que a situação tem que se resolver para você achar que Deus está com você? Por que tem que ter solução? Por que você tem que ver, por A mais B, que o mar se acalmou e que o barco parou, para você ter a prova de que Jesus estava com você? Muitas vezes as situações não vão se resolver. Muitas vezes as coisas não vão melhorar. Muitas vezes a situação não vai se fazer completa bonança. E isso não quer dizer que Deus não estará e não está conosco. Percebe isso? Faz sentido? Não é o mar se acalmando que é a prova de que Jesus está com você. Ele está com você no deserto, ele está com você em todas as paisagens da vida, e ele vai estar com você no mar, mesmo que não esteja fazendo bonança. O problema nosso é que a nossa falta de fé faz o quê? A gente agarrar e buscar seguranças em coisas que a gente vê, porque a gente não está vendo Deus fazer nada. Então o que a gente faz? Eu vou confiar na minha força? Não, porque se eu resolver dessa forma, eu vou dar uma dura porque aí vai resolver, eu vou agir de uma forma, eu vou fazer isso, eu vou pedir dinheiro emprestado, eu vou arrumar uma solução mirabolante, porque eu não estou vendo Deus fazer nada. Percebe que com isso eu não estou dizendo que nas situações difíceis você tem que cruzar os braços e esperar Deus chegar. Não, os caras estavam lá tentando sobreviver. A água estava entrando no barco, estavam lutando, não estavam parados lá esperando. Vamos esperar Jesus, né?
E entrando água, e cai um discípulo, cai outro apóstolo, e vamos esperar, né, Jesus? Não, não é isso, eles estavam ativos. Eles estavam ativos. A grande questão é que eu percebo é nessa batalha. E quando Jesus fala para eles, vocês ainda não têm fé, a palavra que ele usa aqui é deilos no grego, que é uma palavra que você também, quando ele usa, não tem fé não, quando ele usa aqui para, vocês estão com tanto medo, a palavra que ele usa para medo é deilos, que quer dizer covarde e medroso. É forte isso que ele está dizendo. É muito forte. Ele está dizendo, esse medo levou vocês a entrar em pânico sob pressão. O medo de não ter a solução levou vocês a entrarem em pânico. E muitas vezes a gente entra em pânico quando está sob pressão por causa desse medo miserável. Ter fé, querido, é crer no poder, no caráter e na palavra de Jesus. Crer que ele tem poder para fazer tudo aquilo que ele quiser fazer. E ele vai fazer na hora que ele quiser. Ele é uma pessoa. Deus é pessoal. Ele tem vontade própria. Não é pela quantidade de oração que você faz que ele muda de ideia. Deus tem vontade própria. E essa vontade própria está ativamente ligada à sua vida. Ele tem desejos e sonhos para você. E aí, queridos, o texto diz que eles estavam apavorados. Por que eles estavam apavorados? Por causa do mar revolto? Não. O texto termina dizendo que eles ficaram com mais medo e com mais pavor de ter visto Jesus fazer o que fez do que do mal que estava quando o mar estava revolto e o barco estava quase indo a pique. Eles terminam com mais medo e pavor do que começaram. E por que eles terminam com mais medo e pavor? O pavor deles faz eles perguntarem alguma coisa. Quem é esse que até o ventre e o mar lhe obedece? Quem é esse cara? Quem é esse Jesus? A resposta para isso, parte dessa resposta, nós vamos te dar nas 3 próximas semanas. Ok? As 3 próximas mensagens vão te responder parte dessa pergunta. Quem é esse? Mas hoje eu quero explorar um pouquinho mais a questão desse episódio. Eles terminam com mais medo e fazem essa pergunta. E eu já vou adiantar para vocês, essa resposta a essa pergunta só pode ser respondida mediante uma caminhada. Como é que você pode dizer que conhece alguém? A palavra conhecer, o verbo conhecer, pode ser, eu conheci um lugar, eu fui ver, eu fui visitar. Pode ser perceber, incorporar a memória, passei a ter conhecimento de algo. Pode ser tomar ciência ou consciência de. Mas o que eu quero ter como conhecer aqui é ser apresentado a alguém, manter relações pessoais e estreitas. Então, conhecer é ser apresentado e manter relações pessoais e estreitas. Então, para conhecer Jesus, eu preciso me aproximar dele e manter uma relação pessoal, não de experiências dos outros, pessoal, eu e Deus. Não adianta eu ficar com as experiências dos meus pais, não adianta eu ficar com as experiências do meu cônjuge, não adianta eu ficar com as experiências dos meus irmãos, não adianta, eu preciso ter uma relação pessoal, individual com Jesus. Isso é fundamental. Segunda coisa que eu quero colocar para você pensar, conhecer Jesus envolve passar boa parte do tempo com Ele. Envolve passar boa parte do tempo com Ele. Rodrigo, eu trabalho. Eu tenho uma vida. Você quer que eu o quê? Que eu fique orando o dia inteiro? Que eu botar comida na minha casa? Não é isso. Essa é a visão que a gente tem. Então, de eu estou... Percebe? Esse questionamento que eu fiz retórico, né? Eu trabalho. Então, quer dizer que quando você trabalha, Deus fica de canto e você vai trabalhar. E só quando você tiver tempo, aí Deus entra na sua vida e é relevante para você. Percebe como a gente separa as coisas? Essa visão que foi ensinada pra gente, de que eu estou com Deus quando eu estou na igreja, eu estou com Deus quando eu vou orar,
Quando eu vou ler a Bíblia, ou quando eu vou fazer algum exercício espiritual, aí eu estou com Deus. O resto do tempo eu estou comigo mesmo. Não é assim. Não é assim. A vida de um cristão, a vida espiritual de um cristão não funciona dessa maneira. A gente precisa aprender o que Paulo fala, é orar sem cessar em todo o tempo. E o que é esse orar sem cessar em todo o tempo? Ficar falando, trabalhando, falando com Deus? Não é isso, é postura, é coração. Você precisa ter tempo para estar com Deus, sim, mas você precisa aprender a manter a mente e o coração fixo em sua presença ao nosso lado no dia a dia. Por exemplo básico, você está indo trabalhar, beleza? Você vai trabalhar, aí você começa o dia lá, aí já vem aquele abençoado, aquela abençoada, né, daquele jeito, e é naquela hora que você fala assim, Jesus, está vindo essa peste para cima de mim. O que o senhor quer que eu faça na vida dessa pessoa? O que você quer que eu faça na vida dessa pessoa? Percebe como Jesus entrou na sua vida no meio do seu trabalho? Você não parou para orar. Não, mas você está ligado que Jesus está do seu lado o tempo inteiro. Acordou de manhã. E aí, Jesus, como é que tá? Bom dia, beleza? Vamos seguir, vamos embora. As coisas que vão acontecendo, você divide com Jesus. O problema é que a gente perde a consciência de que Deus está do nosso lado. Você fala assim, nosso tempo voou hoje. Quando o tempo voa, você perdeu a consciência, você ficou no automático e só trabalhou. E aí você teve várias oportunidades de ser o abraço, de ser a mão, de ser o acolhimento de Jesus e nada. Você perdeu várias oportunidades de ser uma pessoa melhor e nada. E aí aquela vez que você retrucou, que você deu, naquela pessoa bateu, levou, isso, aquilo, você perdeu a oportunidade de ser parecido com Jesus. Porque você não estava nem aí, você não estava ligado. Então, passar o dia com Jesus é ter ciência da companhia dele no nosso dia. Mas, pelo amor de Deus, a companhia de Jesus no nosso dia não é esse tipo de companhia. Olha lá, a Regiane, tô te vendo, hein? Olha lá, hein? Lê direitinho essas páginas, não pula a página não. Não pula. Não é isso, Jesus não é esse guarda, essa pessoa que está ali pronto para ficar apontando seus erros. Quando você... Não é isso. É a companhia amorosa, presente, acolhedora de um ser pessoal que está disposto a desenvolver uma relação íntima e próxima com a gente. É parceiro de caminhada. É essa a noção que a gente tem que ter de Jesus. Então, conhecer Jesus envolve passar boa parte do tempo com Ele. Entendendo como Ele enxerga. Eu estava orando um tempo atrás e que eu estava muito insensível. Né, e que eu precisava ser mais sensível. Beleza, faz um tempão que eu orei, eu só sei porque está registrado lá que eu orei isso. De uns tempos para cá, gente, pelo amor de Deus, outro dia eu estava numa reunião, uma menina com raiva, uma mulher lá com uma raiva, pegando no pé dos outros. Gente, mas eu me senti aqui, eu falei, gente, como é que você pode estar assim com tanta raiva? Aquilo começou a me fazer um negócio aqui dentro. E eu comecei, eu falei, mas por que eu estou sentindo isso? Não tem nada a ver com essa moça. Eu comecei a ficar mais sensível ao sentimento dos outros. Eu estava vendo como ela estava perdida com tanta raiva. Esses dias eu estava na padaria, fui tomar um café na padaria, que eu fui deixar a Sabrina, fui levar o carro na concessionária, fui na padaria lá no Cambuí, a padaria dos Chiques. Fui lá sentar, comer um pão na chapa, tomar um suco, né? Que é o que dá. Aí, sentei lá. Sentei lá na padaria. Tal. Comi, daí a pouco sentou um casal, conversando na minha frente. E tinha uma filha adolescente, eles estavam separados, e aí eles vieram para conversar sobre a filha, e começaram a falar sobre o que a filha estava vivendo. Depois os papais e mamães, eu comecei a ouvir umas novidades aí que estavam acontecendo no mundo dos adolescentes, aí depois se vocês quiserem eu converso com vocês. Nessa conversa, eu não estava prestando atenção na conversa dos outros, mas eu estava sentado, e eles estavam de frente assim, e eu baixava a cabeça para ler meu livro, e aquela conversa entrava no meu ouvido, e eu vendo aquele desespero daquela mãe, falando que o pai que tinha guarda, o desespero daquela mãe falando, sua filha está fazendo isso, está saindo com os mais velhos, está isso, está aquilo, você viu que sua filha desmaiou no tal lugar assim, foi em tal show, blá, 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 e ela desesperada, e o marido com ranço, porque provavelmente ela o traiu, por isso que separaram, e ele com ranço, e falando, você me chama nessa parte da manhã para me falar esse monte de besteira, isso, aquilo, aquela briga toda, tudo na sutileza, porque sabe como é que rico é, né? Tudo na sutileza. E eu comecei a ficar, eu falei, Jesus, eu queria ser você agora. Porque assim, eu não tenho coragem de chegar, botar uma cadeira ali no meio e falar assim, bom, deixa eu falar com vocês. Mas Jesus tinha essa capacidade, que ele chegava, botava a mão, o negócio resolvia, ele falava, o pessoal
baixava a orelha. Se for lá, o cara vai falar assim, o que você está fazendo aqui, rapaz? Sai fora daqui, você não tem nada a ver com a minha vida. Mas eu senti um desejo enorme de ser Jesus naquela hora e de intervir naquela situação, porque eles estavam sendo tomados pela raiva e estavam esquecendo que tinha uma filha adolescente precisando de ajuda. E eu fui para casa e falei, Jesus, que sensibilidade é essa? O que está acontecendo? Eu quase chorando na mesa, porque eu não conheço, nunca vi mais fino ou mais gordo nenhum dos dois. E aí, Jesus, eu comecei a orar e falei, Jesus, eu não quero perder a sensibilidade de ser um com as pessoas, de sentir a dor das pessoas, mas eu preciso aprender a lidar com isso. Porque você sabia lidar. Eu não sei lidar. Então, quanto mais Jesus vem enchendo a sua vida e mais tempo você passa com Ele, mais características dele você pega e você começa a sentir como Ele sentia. E você começa a perceber como Ele percebia, você começa a interagir com as pessoas como Jesus interagiria. Não que eu estou próximo, né? Não é essa a questão. Mas só para te dar um exemplo, de Jesus vai transformando a gente de dentro para fora. Jesus vai se transformando, então a gente precisa passar boa parte do tempo com Ele. Outra coisa que eu quero que você entenda, conhecer Jesus nos desafia a obediência. É um desafio muito grande, porque a fala de Jesus, ou você está dentro ou você está fora. Não tem como você ter meio termo. Isso aqui é um problema. Não tem como você ficar com um pé lá, um pé cá. Ele desafia a gente a obediência. E muita gente confunde obediência a Deus com cumprimento de regra. Sai dessa, pelo amor de Deus. Obediência a Deus não é igual a cumprimento de regras. Nosso foco deve ser no relacionamento e não em normas. Não se você cumprir todas as regrinhas, fazer o que Jesus falou, e se você está bem com Deus. Não, você tem que ter um relacionamento. Mas, Rodrigo, se eu tenho que obedecer a Jesus. Então, como é que funciona isso? Eu não tenho que focar nas regras. Porque se você tiver como orientação a regra, você vai se importar em cumprir a regra. No seu trabalho, você cumpre a regra, você cumpre a norma. E se você cumpriu a norma e foi até o final, não tem como você ter errado. Correto? Você cumpriu a regra, cumpriu a norma, fez tudo como manda o script, deu tudo certo. Na vida com Deus, não. Você pode cumprir a regra, cumprir a norma e dar tudo errado no final. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, não pregamos no teu nome, não fizemos milagres. E Jesus vai falar assim, nunca te conheci. Por quê? Porque você cumpria as regras, mas não tinha um relacionamento comigo. O foco primário tem que ser no relacionamento, depois na regra. E esse que é o grande problema da transformação nossa. A gente foca lá na frente, no comportamento. E quando eu falo do comportamento meu, eu falo, eu preciso mudar o meu comportamento. Porque não dá certo o meu tipo de comportamento. Eu preciso mudar. Quando você foca no seu comportamento, tem uma plaquinha te esperando. Fail, derrota, já era, você perdeu. Porque se você conseguisse mudar os seus comportamentos por si só, você não precisa de Deus. Toda vez que você focar e achar que você vai obedecer a Deus, cumprindo e mudando o seu comportamento, você vai ser derrotado. Porque não é cumprindo, não é mudando o seu comportamento, é mudando o interior. Você foca no efeito. Jesus quer focar na causa. O evangelho foca na causa. Por isso que muita gente não consegue mudar. E às vezes desiste da igreja, porque fala, eu tentei, mas eu não me adapto. Eu tentei ser como ele fala, mas eu não consegui. Então é melhor viver no mundo do que viver lá com hipocrisia. Burro! Só chamando assim. Não é assim que funciona. Você não tem que ficar tentando mudar o seu comportamento. Você tem que ficar tentando mudar o seu relacionamento. O que você tem que fazer? Eu me rendo aos teus pés. A gente cantou isso aqui hoje. Você tem que dizer, eu não tenho capacidade de gerir a minha vida de forma saudável e neutra a ponto de eu fazer o bem para as pessoas que estão do meu lado. Eu sou egoísta, eu penso em mim, eu sempre vou pensar no meu lado primeiro, eu sou defensivo, eu sempre me protejo, então eu não tenho competência. Por isso, Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu não tenho a mínima capacidade de mudar. Porque eu sempre vou puxar para esse lado. Aí, quando você começa a se aproximar de Jesus e começa a ter tempo com Jesus, Ele vai mudando o seu interior. Aí, de repente, você percebe que você teve um comportamento diferente. De repente você percebe que você foi mais amável com quem não merecia. Você fala, o que é isso? Estou errado, estou estranho. Bate na cara, fala, não é normal. Mas você começa a perceber que é Jesus transformando o seu interior. Então, queridos, não foque na mudança de comportamento. Você vai falhar.
Se o teu foco, não que você não tenha que mudar o comportamento, mas se o teu foco for mudança de comportamento, você vai falhar. O James Bryan Smith fala assim, precisamos permanecer com o foco centrado na nossa identidade em Cristo e deixar que isso determine o nosso comportamento. Quem que eu sou em Jesus? Eu sou um filho amado em quem Deus tem todo prazer. Então, se alguém não me reconhece, alguém não me elogia, alguém não bate na tapinha nas minhas costas, não tem problema. A minha identidade está guardada em Jesus. Eu não preciso ter necessidade de que as pessoas me reconheçam, me elogiem e me falem que eu sou bom, que eu fiz ou aconteci. Percebe? Vamos trazer para outras áreas. Se eu sou o filho amado em quem Deus tem todo o prazer, eu sou amado por Deus, eu não preciso depender única e exclusivamente do amor de tal pessoa. Porque o amor de tal pessoa não vai me fazer melhor, porque eu já sou amado pelo Criador de todo o universo. Então minha vida não precisa ficar dependente do amor de tal pessoa. Deus me ama. E isso norteia a minha vida, eu estou seguro nisso. Eu sou uma pessoa amada. Eu não preciso mendigar amor de pessoas. Eu sou amado por Deus. E isso vai transformando a minha vida de dentro para fora. E não de fora para dentro. A minha identidade está arraigada em Jesus. Está fincada nele. É ele que é a minha identidade. Todo o resto é bônus. Nada pode influenciar e nada vai compor a minha identidade. Não é carro, não é casa, não é trabalho, não é status, não é bens. Nada vai fazer com que eu seja melhor. Mas isso te tenta. Isso te tenta. Porque quando você está numa roda de amigos e você não viaja há anos, isso te tenta. Aí você fica, putz, só eu que não viajo, caramba, cara. E você fala, não, eu tenho que viajar, porque eu tenho que ter história para contar. Percebe como é que começa a condicionar seu comportamento? Porque se eu não tiver história para contar, eu sou menor. Todo mundo viaja. Teve um tempo que eu convivia com o pessoal que todo mundo tinha ido para Disney, cara. O inferno. Todo mundo tinha ido para Disney, sabe, né? Todo mundo tinha ido para Disney. E eu era o único que não tinha ido. Não, que merda que é, mano. Aí você começa a tentar, não precisamos para Disney, não precisamos para Disney. Por quê? Porque eu quero ter história para contar. Eu quero dizer, eu também fui lá. Que palhaçada. Você estrepa a tua família financeiramente para fazer uma viagem com $4 conto, só para você ter história para contar. Percebe o tamanho da besteira? A nossa identidade tem que estar em Jesus. Se eu fui para Disney ou não, se eu fui para Israel ou não, interessa. Interessa. Eu vou para a eternidade, lá vai ter muito melhor que Disney, muito melhor que Israel, aleluia. Entendeu? Então você não pode compor a minha identidade. Exercícios, essa é a frase do James Bryan que eu li. Exercícios alimentam essa relação, a minha relação com Jesus, e não as regras. É o exercício, eu estar junto com Deus. Por isso é que não conseguimos entender aquela canção Não Tenha Sobre Ti. Você viu aquela canção que a gente sempre canta aqui? Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar a decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Aí você fala assim, como é que vive isso na prática? Como é que eu vou viver isso na prática? A gente não consegue entender o que é esse descansar. Pra gente, ou descansar ou eu não faço nada, ou eu faço tudo, ou eu não descanso. Porque descansar é não fazer nada. Descansar em Deus é você, em determinadas circunstâncias, fez tudo o que você deveria fazer, não tem mais nada que você possa fazer. E a situação é o seguinte, só se resolveria com a intervenção de Deus, então aquieta a tua alma, meu filho. Descansa. Cuidado com a sua própria vida. A música não está falando para você não trabalhar, não ganhar dinheiro. Está falando assim, a sua preocupação com a sua vida não faz você crescer 5 centímetros. O que adianta você se preocupar? Se planeje sim, é legal, mas se preocupar com o dia de amanhã, não adianta ser bobo, não faça isso. A gente pensa assim, se eu parar de fazer, quem vai fazer? Se eu parar de fazer, quem vai fazer? Então eu não posso parar. Não tem como eu parar. Como não temer se eu estou vendo que o barco está indo a pique? Eu estou vendo que a água está entrando no mar e se eu não fizer nada o barco vai afundar. Como que eu não vou temer? Não, o que Jesus falou assim, você não tem fé? É essa relação do cuidado. Jesus estava no barco e ponto. O barco não ia afundar. Por mais que seus olhos estivessem vendo que o barco iria afundar,
Jesus estava no barco. O barco não ia afundar. Seu casamento não vai afundar. Seu casamento não vai afundar. Enquanto Jesus estiver no teu casamento não vai afundar. A sua família não vai afundar. Enquanto Jesus estiver na sua família não vai afundar. Não vai. Ele está lá. Não vai afundar. Agora, se você decide pular do barco, meu filho, aí o problema é seu. Jesus estava no barco. Se você decide pular no barco, o problema é seu. Se você decide não se submeter aos cuidados de Jesus, pegar uma boia salva-vida e pular no mar, que você acha que é mais seguro do que afundar com o barco, o problema é seu. Mas o texto dizia, você não tem fé? Por que você é tão covarde? Fica no barco, eu estou aqui, pode ficar tranquilo. Vamos seguir. Quando o quanto da sua visão sobre Jesus é formada pelo que ele disse e mostrou ser, e quanto é formada pelo que você ouviu dizer sobre Jesus. The History Channel, novelinha da Record, videozinho de Facebook. Para, ô. É isso. Você tem a fonte de água que jorra para a vida eterna para você beber, e você vai ficar tomando um copinho de água mineral? Para de ser bobo. Você vai ficar bebendo água no bebedouro? Você tem Jesus para se alimentar, você tem a Escritura, você tem os exercícios para você abrir espaço para ele te visitar, você tem ele para você, e a gente quer ficar, às vezes, se alimentando de tabela. E o problema, querido, é que é o seguinte: nós temos alguns problemas. Eu quero elencar 3 problemas que a gente tem quando a nossa visão é mais a visão do que foi composta pela cultura, pela nossa sociedade, do que a nossa visão de Jesus falada por ele. O primeiro problema é o problema do Cristo mosaico. O que é o mosaico? O mosaico é uma figura feita de várias pedrinhas, né? De várias partes, acaba montando uma imagem. O problema é que a gente acaba compondo a imagem de Cristo pegando um pedaço de tudo quanto é lugar. E geralmente a gente compõe de palavras que nos agradam. Deus é amor, beleza, mas Deus é fogo consumidor também. A gente só pega uma parte. Deus é amor, Deus quer que a gente vá amar as pessoas. Mas a gente esquece que 3 João fala assim, tem um tipo de gente que eu não quero nem que vocês andem com eles. Esse tipo de gente que renega a fé, afasta, não receba nem na sua casa. Nas cartas de João ele fala isso. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que colocou a mão no cego e tirou as escamas dos olhos dele, fez ele ver, é o mesmo Deus que condenou à morte a cidade inteira. É o mesmo Deus que deixou o profeta morrer cerrado dentro de um tronco. Isaías. Percebe? Então a gente precisa entender. A gente precisa entender como é que funciona. Quem é Deus, cara? E quando você compõe esse mosaico, você pode estar correndo um grande problema. Segunda coisa, é o problema do Cristo genérico. A gente acha que Jesus, a gente lida com Jesus de uma forma banal. Tem uma crença genérica. Deus é Deus. Deus está em todo lugar. Todos os caminhos levam a Deus. Deus é tudo, tudo é Deus. Beleza. Jesus nunca falou isso. Ele nunca disse isso. Então você precisa começar a pensar nisso. Quando você compõe um Cristo genérico, é complicado, porque o custo do comprometimento é todo mundo fala sobre o custo do comprometimento, mas o custo do descomprometimento, ele é maior ainda. O Dallas Willard fala, o custo do descomprometimento é a paz permanente que você perde. Uma vida repleta de amor que você perde. Fé que vê tudo na perspectiva do domínio supremo de Deus para sempre, que a gente perde. Esperança que sobrevive aos momentos mais aflitivos, que a gente perde. Força para fazer o que é certo e resistir ao poder do mal. Isso tudo a gente perde com o descomprometimento. Em resumo, custa exatamente aquela abundância de vida que Jesus prometeu. O jugo de Cristo na forma de cruz é, afinal, um instrumento de libertação e poder para quem divide o jugo com Cristo. Dallas está dizendo, o peso de viver sem Jesus é muito maior do que o peso de viver com Jesus. Então vale muito a pena viver com Ele.
E por último, o problema do Cristo de bolso. Eu ia passar um videozinho aqui para você, mas como a gente está com o tempo adiantado, não vou passar. É um vídeo, eu vou passar depois no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. É um vídeo de uma companhia de teatro chamada One Time Blind. E que eles falam sobre o cara que tem uma caixinha, e nessa caixinha Deus está dentro da caixinha. Então qualquer problema que ele tem, por exemplo, vai pedir no McDonald's um sanduíche sem picles. E aí ele usa a caixinha, porque se o sanduíche vier com picles, vai acabar com a noite dele. Então ele usa o Deus da caixinha, porque Deus está dentro da caixinha. E ele começa a controlar, ele acha que consegue controlar Deus, porque Deus só usa Deus para as coisas que ele precisa. Aí, em determinado momento, a moça pergunta, mas você acha que você consegue viver sem Deus? Porque você só aciona Deus na hora que você quer? Ele fala, eu acho que eu consigo viver sem Deus. Você acha que você consegue viver sem Deus? Aí pergunta para a moça, ela fala, acho que também consigo viver sem Deus, é normal. Aí ela pergunta assim, você consegue morrer sem Ele? Aí eles ficam pensando, ele fala sério, você não consegue viver e nem morrer sem Deus. Deus não é algo que você tira do bolso na hora. Então, na hora que você precisa, você é cristão. Na hora que você não precisa, você não é cristão. Na hora que você é desafiado, você não é cristão. Não funciona dessa maneira. Não pode funcionar assim. Algumas pessoas têm medo de se aproximar mais de Jesus e perder suas estabilidades. Querido, eu vou te falar isso mais uma vez. Fique tranquilo. Jesus não tirará nada de você que te faça bem. Jesus vai mexer no meu relacionamento, Jesus vai mexer no meu jeito. Ele não vai fazer nada com você não vai tirar nada de você que te faça bem. De verdade. Então fique tranquilo. Vou terminar com 2 frases. Primeira, muitos de nós vivemos à mercê da nossa agenda, em vez de fazermos um planejamento estratégico e organizarmos os nossos compromissos em torno da nossa aprendizagem com Jesus. Percebe? Muitos de nós vivemos à mercê da nossa agenda, em vez de fazermos um planejamento estratégico e organizarmos os nossos compromissos em torno da nossa aprendizagem com Jesus. O que a gente fez no retiro é uma amostra do que você pode fazer na sua vida, exercícios que você pode pegar e fazer na sua vida. Organizar a sua vida de forma estratégica, em torno de Jesus. Eugene Peterson diz, as palavras de Jesus não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da vida. Com isso eu quero terminar e gostaria de lançar um desafio para você esse mês. Meu desafio para você, conhecer melhor Jesus. Que tal? Se aprofundar em conhecer melhor a Jesus. Quem é esse? Essa é a pergunta que eu gostaria que você, no final, tivesse uma resposta pessoal para dar para você mesmo. Quando te perguntasse, quem é esse? Não uma resposta genérica, é o Filho de Deus. Não, quem é esse? Quem é esse Jesus? No final desse mês você consiga dar uma resposta a isso. Eu espero que essa série te ajude nessa descoberta. Ok?